A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo para todo o povo de Deus. Hoje nós vamos meditar em um tema muito glorioso, a qual o mundo religioso espera acontecer. O tema é o mistério do novo céu e uma nova terra. Vamos meditar no livro de Apocalipse capítulo 21, versículo 6 que diz: Disse-me ainda, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. O Senhor Jesus disse para o apóstolo João que o novo céu e a nova terra já se cumpriu. Queridos irmãos em Cristo Jesus, muitos pensam que Deus vai destruir a terra e o céu, para fazer tudo novo de acordo com o livro de Apocalipse. Muitos se apegam ao pé da letra, pensam que vai ser literalmente, mas não é. Observe o que Deus disse no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, que diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. As coisas de Deus são do jeito que Ele quer, e não do jeito que pensamos. Cada um tem a sua forma de pensar. Do mesmo jeito é Deus, o pensamento dele é diferente de todos os seres humanos. Queridos irmãos, Deus jamais irá destruir essa terra. Quem será destruídos são os seres humanos. Isso a cada um, ao seu tempo. Veja o que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Uma geração vem, e outra geração vai, mas a terra para sempre permanece. O homem a quem Deus deu a sabedoria, ele falou de acordo à verdade de Deus. Geração vem e geração vai, ou seja, sempre pessoas nasceram, mas também sempre morreram. Foi assim que sempre aconteceu desde de Adão, e sempre vai acontecer. Mas quando será que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra? Resposta: as profecias do Apocalipse capítulo 21. Já se cumpriu, quando o próprio Deus desceu à terra e se fez carne, e habitou no meio dos homens. Observe que o versículo de João capítulo 1, versículo 14, diz: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele mesmo veio ensinar o seu povo o caminho correto, para se cumprir a profecia de Isaías capítulo 54, versículo 13, que diz: E todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e a paz de teus filhos será plena. Mas que paz é essa? Claro que é uma paz espiritual com Deus. Veja a profecia de Isaías se cumprindo no Novo Testamento, onde o próprio Jesus, que é o próprio Deus, ele disse em João capítulo 6, versículo 45, o Senhor Jesus disse para aquela multidão: Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai vem a mim. Tudo que Jesus falou, foi o próprio Deus que veio ensinar o seu povo o caminho verdadeiro. Talvez você esteja pensando, isso não tem nada a ver com o novo céu e a nova terra. Já que você pensa assim, então vamos ao tema. Querida Igreja de Jesus, isso é uma revelação do próprio Deus para o seu povo. Quando ele se fez carne, tudo mudou da maneira que Deus quis. Vamos refletir. Segundo os estudos, de Adão até Jesus, se passaram mais de 6.000 anos. E de Jesus até nós, já se passaram mais de 2.000 anos. A pergunta é: por que estamos no século 21? Vamos fazer os cálculos. 6.000 mais 2.000 é igual a 8.000 anos. O total dá mais de 8.000 anos. Porque estamos no ano de 2021. Você já parou para meditar a respeito deste assunto? Vamos observar uma pequena reflexão sobre o século.
Um século é uma unidade de tempo que equivale a 100 anos. Logo, meio século equivale a 50 anos, e 10 séculos equivalem a 1000 anos, ou seja, 1 milênio. Se de Adão até nós, já se passaram mais de 8.000 anos. Então, por que estamos no século 21? Resposta: é porque quando Deus desceu e se fez carne, Ele mesmo mudou o destino do seu povo. Veja o que Deus disse, no livro de Jeremias capítulo 33, versículos 6 e 7, que diz: Mas eu mesmo levarei a elas saúde e cura. Eu os curarei e lhes manifestarei transbordantes paz e segurança. Mudarei o destino de Judá e de Israel, e os reedificarei como no princípio. O próprio Deus desceu à terra para realizar curas, milagres, prodígios e maravilhas no meio do seu povo. E ainda continua a realizar esses sinais na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Esse é o mistério de um novo céu, porque Ele desceu à terra com os seus anjos para executar juízo sobre o seu povo. Nova terra, porque Ele já reinou em carne na terra para estabelecer novas regras, novas palavras e novas leis. Esse é o mistério do novo céu e de uma nova terra. Tudo mudou quando Deus se fez carne. Ele ainda está conosco, porque Ele retornou em espírito, e agora habita dentro do seu povo. Em breve veremos Deus como Ele é. Depois da nossa morte, estaremos para sempre com o Senhor Jesus. As revelações de Deus no livro de Apocalipse são espiritual e não literal. Muitos pensam que o mar não vai mais existir, que as pessoas não vão mais morrer. Meus irmãos, essa revelação é espiritual. Quando cada um chegar lá em cima depois da morte, é claro, não haverá mais dor, nem choro, e nem mais morte, porque vamos passar da morte para a vida. Assim é todo aquele que crê nessas palavras. Nunca verá a morte e nunca terá sede, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele reina para todos sempre nas nossas vidas. Conclusão: as profecias de todos os profetas de Deus do Velho Testamento relacionadas a Jesus Cristo, todas foram cumpridas quando Deus se fez carne. Essa do novo céu e da nova terra está incluída também, porque essa profecia de um novo céu e de uma nova terra vem do Velho Testamento, do livro de Isaías capítulo 65, versículos 17 ao 25. Isso já se cumpriu. Olha o que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, que diz: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Você observou o que Jesus falou para aqueles judeus? Antes que o céu e a terra passem, nem um jota e nem um tio irá faltar do Velho Testamento, até que se cumpra tudo. E de fato cumpriu. Veja o que ele falou aos seus seguidores no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44, que diz: Depois lhes disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Atenção! O novo céu e a nova terra foi a encarnação de Deus entre os homens. De fato, Ele habitou no meio do seu povo trazendo novas palavras. O destino do povo de Deus foi mudado completamente. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus para todos. Lembre-se, o novo céu e a nova terra já se cumpriu. Amém.